Você já deve ter ouvido falar na história do tal do bebê diabo. Ainda não? Essa é uma história que surgiu na década de 70, no interior de São Paulo, aqui no Brasil, e tomou conta de toda a sociedade. Numa época que não existia internet, nem redes sociais, e o único meio de comunicação era o boca a boca, a televisão, o rádio e o jornal. E foi isso que aconteceu. O jornal do interior de São Paulo divulgou a história de que teria nascido um bebê diabo no interior de São Paulo e assustado milhares de pessoas no Brasil inteiro. É o que você vai ver agora no quadro Lendas e Mistérios de hoje. Acompanhe. No Dia das Mães de 1975, o jornal Notícias Populares estampou uma manchete: Nasce o bebê diabo em São Paulo. Vamos ao caso. De acordo com a notícia, a criança teria aparência sobrenatural, com todas as características do diabo em carne e osso. Um ser que nasceu ameaçando a própria mãe de morte. O bebê possuiria o corpo cheio de pelos, 2 chifres pontiagudos, um rabo de aproximadamente 5 centímetros e um olhar feroz e que causa medo. Talvez muitos de vocês nem fossem nascidos, mas seus avós devem se lembrar bem do caso do bebê diabo, principalmente quem mora na região de São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Pois bem, tudo começou com a reportagem de um jornal local. O Notícias Populares tinha como slogan "Nada mais que a verdade", e circulou na região entre os anos de 1963 e 2001. O conteúdo desse jornal era principalmente composto de acontecimentos que envolviam crimes, sexo e violência. As notícias sempre eram muito polêmicas e vinham acompanhadas de manchetes sensacionalistas, com a intenção de chamar a atenção de quem batia o olho. Quando o NP foi criado, o objetivo era fazer concorrência ao jornal Última Hora, mídia que tinha como preferência a classe trabalhista. No dia 11 de maio de 1975 surgiu a seguinte manchete no NP: Nasceu o diabo em São Paulo. A matéria relatava algumas características peculiares de uma criança que tinha nascido no dia 10 de maio em um parto incrivelmente fantástico e cheio de mistérios. O parto também foi marcado, segundo o jornal, por correria e muito pânico por parte das enfermeiras e médicos que estavam envolvidos. A publicação dizia que o bebê tinha aparência sobrenatural, com todas as características do diabo em carne e osso. Vocês conseguem imaginar uma criança nascendo com pelos por todo o corpo, um par de chifres, uma cauda que media cerca de 5 centímetros e um olhar feroz que dava medo em muita gente? Assim, a criança foi descrita pelo jornal e depois da publicação se deu início a uma verdadeira história de terror na região metropolitana de São Paulo. Para ser mais exato, vou citar exatamente como o caso foi descrito no jornal. Durante um parto incrivelmente fantástico e cheio de mistérios, correria e pânico por parte de enfermeiros e médicos, uma senhora deu à luz no hospital de São Bernardo do Campo a uma estranha criatura com aparência sobrenatural, que tem todas as características do diabo em carne e osso. O bebezinho já nasceu falando e ameaçou sua mãe de morte. Tem o corpo cheio de pelos, 2 chifres pontiagudos na cabeça e um rabo de aproximadamente 5 centímetros. Além de um olhar feroz, que causa medo e arrepios. O jornal então resolveu trazer algumas hipóteses que explicariam por que o bebê tinha nascido com aquela aparência. Uma delas afirmava que a mãe do bebê havia sido convidada a participar de uma procissão da Semana Santa, mas como ela estava grávida, teve de negar o convite. O problema é que ela usou a gravidez como desculpa, afirmando o seguinte: não vou enquanto esse diabo não nascer. Na época,
Os religiosos ficaram enlouquecidos e o caso chamou a atenção até de padres de outras regiões. Na verdade, no dia 12 de maio, um dia após a primeira reportagem, o jornal NP fez outra matéria, desta vez afirmando que o bebê diabo tinha ameaçado os funcionários do hospital de morte caso eles não fechassem as janelas do cômodo, pois a luz do dia o deixava muito incomodado. Além disso, os detalhes da reportagem eram assustadores. O bebê diabo teria rasgado travesseiros com seus chifres e fugido do hospital pulando de uma janela do 3º andar. Enquanto fazia isso, o bebê gritava que não era desse mundo e que aquela mulher não era sua mãe. Aqui não é o meu lugar. Essa mulher não é minha mãe. Vou embora. Não pertenço a este mundo. Não sou daqui. Vocês são pavorosos. Faltam acessórios em vocês. Mas e aí? Você não ficaria completamente apavorado se o jornal da sua cidade dissesse que tem um bebê diabo solto por aí? Pois foi assim que a população de São Bernardo do Campo e região ficou. O medo tomou conta das pessoas. As crianças não eram vistas brincando nas ruas como antes. As portas das casas ficavam trancadas e os trabalhadores voltavam para casa bem mais cedo, pois tinham medo de se tornarem vítimas do bebê diabo. Depois de todo esse clima criado na cidade, o jornal NP continuou publicando notícias sobre o bebê diabo. Uma dessas publicações afirmou que a criatura tinha sido vista andando pelos telhados das casas da cidade. Os moradores da cidade então começaram a dar relatos de que tinham visto o bebê diabo, como foi o caso de uma mulher chamada Prudência Antônia Pereira. Ela jurou que tinha visto o bebê, afirmando que ele rosnava como se fosse um cachorro e que limpava suas unhas com o próprio rabo. Quer saber de outros acontecimentos? Além dos relatos do bebê andando pelos telhados da cidade, o NP noticiou que a criatura enlouqueceu uma mulher, acabou com um ritual umbandista e assustou um taxista, pedindo que ele o levasse diretamente para o inferno. Sabe quem se interessou e foi atrás para investigar o caso? Zé do Caixão e seus assistentes. Além do Zé do Caixão, feiticeiros e fanáticos religiosos foram até São Bernardo do Campo para tentar matar o bebê diabo. Depois de mais ou menos um mês, o jornal NP publicou que o bebê diabo tinha sido sequestrado por desconhecidos, levado para o Nordeste e queimado vivo. Zé do Caixão e a sua equipe foram até a redação do Notícias Populares para saber mais sobre o que estava acontecendo. Depois de entender o caso, os dois entraram em um ônibus no terminal rodoviário do Tietê e foram para o Nordeste. Quando eles retornaram, garantiram que a criatura sobrenatural realmente tinha morrido. Depois disso, com o passar dos dias, a história do temido bebê diabo foi esfriando cada vez mais. O Notícias Populares não dava mais tanto destaque para a criatura. Ao todo, durante 25 dias seguidos, a manchete principal do jornal fazia referência ao bebê diabo. Depois, por mais 12 dias, as notícias envolvendo a criatura demoníaca estamparam a primeira página do jornal. Ao todo, foram 37 dias de notícias sobre o acontecimento. A história despertava cada vez menos o interesse das pessoas, até que caiu no esquecimento. Bom, de fato, a história do bebê diabo causou muita repercussão na região metropolitana de São Paulo, mas nunca mais tocaram no assunto. Muitos diziam que isso não passava de uma mentira ou mesmo de que o bebê diabo era apenas uma criança com algumas deformidades. Mas vem cá, e se essa história for real? E se for verdade? Verdade ou não, o suposto ser satânico foi manchete durante 27 dias seguidos.
O caso consta como recorde histórico de vendas do NP, se consagrando como uma grande lenda urbana brasileira. Você conhece alguém que viu o Bebê Diabo? Verdade ou não, esse foi mais um fato, mais uma lenda, mais um mistério que tomou conta do nosso Brasil. Espero que vocês tenham gostado da história de hoje, com a ajuda do nosso narrador, Uriel Martins, do canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Robson Jampa e toda semana a gente traz aqui um fato curioso do quadro Lendas e Mistérios. Mas vem cá, sobre o Bebê Diabo, vocês acreditam mesmo que ele morreu? Dizem que uma vez, no final da década de 80, num bar, uma seresta, lá no bairro do Cristo Redentor, aqui em João Pessoa, na Paraíba, foi visto um rapaz que usava chapéu que nem esse, durante um baile inteiro. Em um belo momento, a moça que dançava com ele, sem querer, derrubou o chapéu que ele usava. E o que ele tinha na testa? 2 chifres. Um par de chifres. O pânico tomou conta do bar no momento. O suposto rapaz correu para o banheiro e desapareceu em uma nuvem de fumaça. Será coincidência? Ou será que esse seria o Bebê Diabo crescido? O que vocês acham? Deixe a sua opinião, deixe seus comentários aqui na postagem. E até a próxima semana, se Deus quiser.